Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui, então, à nossa correção de exercícios. Como eu falei com vocês ontem, eu vou corrigir aqueles exercícios que ficaram lá na semana passada que eu iria fazer na live de sexta-feira. Tudo bom? Tudo bom? Ok? É isso. Então, vamos ao exercício 44. Esse exercício diz assim: no manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts, é apresentado um gráfico com a variação da temperatura da água em função da vazão para três condições: morno, quente e superquente. Na condição superquente, a potência dissipada é de 6.500 watts. Considere o calor específico da água igual a 4.200 joules por quilograma grau Celsius e a densidade da água igual a 1 kg por litro. Com base nessas informações, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência na condição superquente? Então, o nosso problema consiste em determinar a fração correspondente à potência no modo morno, certo? Em relação à potência na condição superquente, né? Qual fração da superquente corresponde ao morno? É mais ou menos isso que a gente quer. Então, bem, sabemos que queremos a potência no morno em relação à potência no superquente. Para isso, temos alguns dados aqui fornecidos pelo problema. Ele falou qual é a potência no superquente. Notem, ele disse aqui que a potência dissipada é de 6.500 watts, ok? Ele disse para a gente também qual é o calor específico da água, já em unidades próximas ao do SI. Por que eu digo próximas? Porque grau Celsius não é unidade do Sistema Internacional de Medidas, né? E ele deu também o valor da densidade da água em quilogramas por litro, certo? Temos que ficar atentos aqui à unidade de medida, mas no desenvolver do problema eu vou mostrar isso para vocês. Então, tá aí. Além disso, a gente também tem qual é a DDP na qual esse chuveiro é conectado, ok? Bem, vejam o seguinte, nessa situação, toda a energia elétrica consumida pelo chuveiro será transformada em energia térmica que irá aquecer a água. Então, se a gente pensa num processo em que as condições são ideais, ou seja, que toda a energia elétrica é consumida é transformada em energia térmica, em calor que vai aquecer a água, nós podemos escrever o seguinte: a potência, ok? Consumida por esse chuveiro e, consequentemente, transformada ali, associada à transformação para calor, ela pode ser escrita como sendo que é a quantidade de calor convertido ali de energia elétrica para energia térmica, dividido por ΔT, né? Já que a gente está considerando que toda a energia elétrica é transformada em calor que aquece a água, portanto, calor sensível, ok? Então, eu posso escrever aqui ainda, olha, que a potência é igual a massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura dividido pelo intervalo de tempo correspondente, intervalo no qual esse chuveiro ficou ligado, certo? Notem aqui que o problema não nos forneceu intervalo de tempo, forneceu calor específico, mas não forneceu massa. Vejam, se eu quero determinar qual é a potência no morno, ok? Eu precisaria pelo menos aí desses dados, certo? E um outro detalhe, né? Depois eu teria que comparar essa potência com a potência no superquente. Mas, como eu não tenho todos os dados, eu posso parar aqui e pensar um pouquinho. Vejam, o problema não me forneceu massa, né? Mas ele me forneceu densidade. E ele falou também que esse gráfico aqui, ó, fornece a variação de temperatura pela vazão, em função da vazão. Não tem vazão aqui, mas pode aparecer por uma simples manipulação matemática. Vejam que a massa pode ser obtida através da expressão da densidade. Densidade é massa sobre volume, logo massa é igual a densidade vezes volume, ok?
Então, eu vou escrever volume com um Vzinho aqui, certo? Então, ali no lugar da expressão para a massa, né, na expressão da potência, o que eu posso escrever? Que a potência é a massa, que nada mais é do que a densidade vezes o volume, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura, dividido pelo intervalo de tempo correspondente ΔT, certo? Notem que a expressão volume dividido por ΔT, essa aqui, ó, ela nada mais é do que a definição de vazão. Então, a potência pode ser determinada como sendo a densidade vezes a vazão. Então, tomem cuidado, porque meus V's são iguais, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Esse V é de vazão, esse V é de volume, tá? Então, a potência é igual a densidade vezes a vazão, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura, certo? Notem o seguinte, a vazão pode ser a mesma para todos os 3 modos de operação desse chuveiro. Notem aqui que essa curva nos fornece isso, olha. 1 seria a vazão e a temperatura de aquecimento da água, né, a variação da temperatura da água, se o chuveiro está funcionando no morno. 2 seria se ele estiver funcionando no modo quente. E 3 seria no super quente. Então, para uma mesma vazão, eu sei quais são as variações de temperatura causadas na água, não é verdade? Então, notem aqui, tanto no modo morno quanto no modo super quente, eu tenho aí essa relação, não tem? Então, vejam, para uma dada vazão, eu posso analisar a potência no modo morno e no modo super quente. Lembrando que ela é a mesma nos 2 modos. Conseguem entender isso? Eu posso avaliar, né, essa elevação da temperatura, essa potência que está associada à elevação da temperatura, para uma mesma vazão, considerando os 2 modos, já que eu tenho valores fazendo essas comparações, entendeu? Para cada um desses modos. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou considerar uma situação que a vazão é a mesma nos 2 modos. Vazão é a mesma no modo morno e no modo super quente, ok? Então, tá aí. Se a vazão é a mesma, eu posso escrever que a vazão do modo morno é igual à vazão do modo super quente, certo? Notem que a vazão em cada um desses modos pode ser escrita como sendo a potência dividido pelo produto da densidade vezes o calor específico vezes a variação da temperatura causada. Então, no modo morno, a vazão é a potência do modo morno, ok? Então, vamos deixar isso aqui. Potência do modo morno dividido pela densidade da água. Isso não vai mudar de um modo para o outro. Nem o calor específico, mas a variação da temperatura provocada vai, ok? É o que esse gráfico mostra. Isso vai ser igual a vazão no modo super quente, dividido pela densidade da água, vezes o seu calor específico, vezes a variação da temperatura. Lembrando que a variação da temperatura varia de modo para modo. Então, em cada modo, para uma mesma vazão, a gente tem variações de temperaturas diferentes, ok? Por isso que eu estou colocando aqui diferente, tá? Vejam, o que a gente está procurando é a potência no modo morno em função da potência no modo super quente. Se a gente conhece todos os valores aqui, ó, dessa expressão, a gente consegue encontrar isso. Notem, a potência no modo super quente eu sei, a densidade de calor específico eu também sei, ok? E a variação da temperatura eu também sei. Então, é tranquilo de resolver, né? Então, o que nós temos que ficar atentos aqui é que a potência no modo morno vai ser igual a densidade vezes o calor específico vezes a temperatura, a variação da temperatura no modo morno, que multiplica a potência no modo super quente, dividido pela densidade vezes o calor específico vezes a variação de temperatura no modo super quente. O que eu falei com vocês que a gente tem que ficar atento é nas unidades de medida.
Só que a gente foi esperto, né? Pelo menos eu, nesse sentido, fui. Espero que vocês também sejam quando forem resolver esse tipo de problema. Nós teríamos que fazer ali algumas conversões de unidade de medida, talvez, ok? Por quê? Porque está aqui quilograma por litro, né? Unidade de densidade no SI não é essa, não necessariamente, talvez, a gente poderia substituir aí esse quilograma por litro, tá? Só que quando a gente já faz isso aqui, ó, já multiplica cruzado, o que fica claro para a gente? Olha, que densidade simplifica com densidade. Então, eu não preciso nem colocar valor de densidade na hora de resolver o problema. Então, eu nem preciso me preocupar com a unidade de medida, tá? Calor específico, cancela com calor específico a mesma coisa. Não tem que me preocupar com a unidade de medida. Sobra aqui para mim, ó, variação de temperatura, potência. Lindo. Por quê? Porque as variações de temperatura estão nas mesmas unidades. Então, tá tudo certo. Basta agora, ó, substituir os valores. A potência no modo morno é igual à variação da temperatura no modo morno dividido pela variação da temperatura no modo superquente, que multiplica a potência no modo superquente. Notem, a potência no modo morno vai ser igual à variação da temperatura no modo morno para uma vazão única. Lembrem-se que é essa condição que a gente está considerando aqui. Então, eu tenho que vir aqui nesse gráfico, ó, e eu tenho que pegar uma variação de temperatura. Vejam que a gente tem várias, né, para cada curva. Mas eu tenho que pegar uma variação de temperatura correspondente a uma vazão que seja a mesma para os dois modos. Qual vazão eu vou considerar? Eu vou considerar essa igual a 3, porque é a mais fácil, né, que está mais visível aqui no gráfico. Vejam só, se a vazão é igual a 3 litros por minuto, o chuveiro no modo morno tem uma vazão que é da ordem de 12. Se a vazão é igual a 3 litros por minuto, a variação de temperatura provocada na água é da ordem de 12 graus Celsius. Agora, se eu tenho essa mesma vazão, mas no modo super quente, o que eu observo é que o aumento na temperatura da água será da ordem de 32 graus. Fiquem atentos, tá? Que esse tracinho aqui, ele não está passando no 30, não. Ele está passando logo em seguida, viu? No tracinho de cima. Então, se vocês contarem aqui, ó, é 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos, cada um vale 2, ok? Então, aqui, qual é a variação da temperatura da água para uma vazão de 3 litros por minuto? É 12 graus Celsius. E no modo super quente, 32 graus Celsius. Então, eu poderia ter escolhido aqui 5 como vazão, 8 como vazão e aí avaliado as variações de temperatura? Poderia também, não teria problema não. Só que vejam que a gente não consegue fazer essa leitura no gráfico, tá? Para esses outros valores. Não fica tão exato assim, a gente erraria ali, pecaria ali por aproximação, tá certo? Então, considerando a vazão de 3 litros por minuto, qual é a variação de temperatura sofrida pela água no modo morno? 12 graus Celsius. Qual é a variação de temperatura no modo superquente? 32 graus Celsius, que multiplica a potência do chuveiro no modo superquente. Ah, mas não tem que substituir os 6.000 e alguma coisa aqui? Não tem necessidade, porque o que eu quero é justamente essa fração como resposta. O problema perguntou qual é a fração correspondente do modo superquente que, né, equivale aí à potência no modo morno. Então, eu quero essa fração como resposta. Eu só preciso simplificar aqui, né? A potência no modo morno é igual, simplifica por 2, vai dar 6, vai dar 1, 6, 16, certo? Tá corretinho aqui, né? Vezes a potência no modo superquente. Então, a potência no modo morno vai ser, divide por 2 de novo, 3 sobre 8, P na potência no modo superquente, ok? Então, qual é a potência no modo morno? É qual fração da potência no modo superquente? 3 oitavos. 3 oitavos é a nossa resposta. Vamos ver se tem essa resposta aqui? Tem, é o item D. Portanto, o item D é a resposta do problema. Finalizamos assim esse exercício.